Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Campinas. Vamos, neste momento, iniciar a nossa preleção, que é uma reflexão sobre temas do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para que possamos iniciar, eu gostaria antes de convidar todos para que juntos façamos uma breve prece. Amado Mestre Jesus, mais uma vez gratos de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para que juntos possamos refletir suas ações, seus exemplos, sua caminhada, suas palavras, vivas durante séculos, e que nesta noite, aquilo que aqui vamos refletir, toque mais fundo dos nossos corações e fortaleça, assim, a nossa caminhada. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Bom, então agora nós vamos iniciar as reflexões, dando continuidade a outras semanas, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Nessas semanas foram apresentadas, nas semanas anteriores, elas nos mostraram a causa das aflições e de onde elas surgem. Algumas delas são originadas dos nossos deslizes, como, por exemplo, se não tomarmos o devido cuidado com o manuseio de uma faca molada. O que acontece? Nós temos grande chance de sofrer as consequências e podemos até nos cortar. Mas algumas aflições que acontecem conosco ou com algumas outras pessoas ao nosso redor, elas nos parecem injustas e podem nos levar a perguntar o porquê que elas acontecem. Podem nos levar até a questionar a justiça e a bondade de Deus. E o Espiritismo permite que tenhamos o devido esclarecimento. Foi apresentado também o motivo que nós não lembramos do passado. Motivo pelo qual não nos recordamos das nossas ações em vidas passadas. A importância que esse esquecimento tem, para que com isso nós venhamos desprovidos de preconceitos e sentimentos menos valorosos. E com isso vai possibilitando que possamos cumprir com o nosso propósito de maneira mais plena. Outro ponto que nos foi mostrado é sobre a importância de sermos resignados, aceitando o que a vida nos propõe. E sendo esse aceitar não uma condição passiva, mas sim um motivador para que aceitemos que existe um Deus justo, bom e misericordioso, que tem como propósito colocar elementos em nossas vidas que nos estimulem a enxergarmos nossas imperfeições e que nos motive a agirmos na nossa melhora interior. E a forma como encarar também essas aflições, se considerarmos ela uma condição de puro castigo, nós teremos mais dificuldade de encontrar forças para vir a superá-las. Enquanto que se entendermos cada uma dessas aflições como momentos em que temos que parar, reorganizar nossos planos, reavaliar nossos valores e buscar alternativas para que essa aflição termine e que com ela possamos nos tornar melhores e mais fortes, esse é o caminho. Para que possamos iniciar as reflexões sobre outros pontos também apresentados neste capítulo,
É importante que consolidemos antes alguns conceitos. O primeiro deles seria: a vida que temos na Terra é uma passagem, pois basear que a vida se resume em apenas uma existência torna muito difícil uma compreensão e aceitação plena do absoluto amor que Jesus nos ensinou, que Deus tem sobre nós, seus filhos. Diante de tantos fatos que a vida costumeiramente nos apresenta, se fizermos uma reflexão profunda, a inexistência de vidas anteriores e futuras é essencial para justificar o amor verdadeiro que o Pai tem por nós. O segundo seria: a verdadeira morada não é esta. Desde que conhecemos o planeta, muitos fatos que consideramos injustos saltam aos nossos olhos, como já foi até mencionado anteriormente. E dizer buscar a qualquer custo a felicidade dessa existência, resumir a felicidade nessa existência, seria diminuir a grandiosidade de Deus na sua criação. Para acrescentar também a essa reflexão, Jesus nos deixou a mensagem: meu reino não é deste mundo. O terceiro, que Deus é infinitamente justo e bom. E por fim, para tudo existe um propósito, ou seja, existe um motivo para que estejamos aqui, neste momento, tendo as interações e relações com as pessoas que estão ao nosso redor, todos lutando para tirar seus obstáculos da frente, sendo os que existem dentro de nós, na maioria das vezes, os mais difíceis de serem removidos. Atuando na sociedade, na família ou no trabalho de maneira a exercitar e ativar forças dentro de nós que podem, se bem aproveitadas, nos ensinar, educar e evoluir. Bom, feitas essas considerações, hoje serão feitas reflexões acerca de 3 mensagens neste capítulo. A primeira delas refere-se à perda dos entes queridos mais novos, em alguns casos jovens, pessoas que nos deixaram em tenra idade. Essa é uma condição que nos leva a pensar em que Deus seja injusto. Não nos cabe aqui julgar o sofrimento de uma pessoa que perde alguém tão querido do seu relacionamento. E que acaba sendo compreensível que ela, na sua dor, tome para si essas conclusões. Sempre que não estamos plenos do nosso equilíbrio, seja ele físico, mental, dificulta que tenhamos a capacidade de refletir da melhor maneira. Imaginemos uma pessoa com uma grande perda, a possibilidade de conclusões equivocadas que ela pode vir a tomar. Então, dessa forma, pode passar pela cabeça o comparativo como pode ser possível deixar algumas pessoas até na Terra, que já estão com saúde comprometida e idade avançada, e deixar levar o meu ente querido, forte e jovem, que tinha muito de bom ainda para oferecer e desfrutar. Pode levar até a pensar uma pessoa com grande utilidade elevada dessa existência e outras que talvez sejam consideradas que não inúteis, né? Aqui estão. Quantas vezes o coração de uma mãe é machucado pela perda de um filho em tenra idade? Se nós observarmos todos esses pontos e refletirmos como alguém que acredita termos somente esta existência, certamente nós vamos ser levados a um sofrimento muito intenso e, consequentemente, teremos Deus como injusto,
nos levando até a não acreditar na sua existência. Então, por isso, a importância que é termos no cultivo dos nossos pensamentos e das nossas reflexões a certeza de que a vida não se resume somente aqui. Vejamos bem que a palavra é certeza de que a vida é muito mais do que o que vivemos. E como que a gente obtém essa certeza? Através de um exercício constante, refletindo sobre as circunstâncias da vida, de maneira sincera, e não acreditando em Deus por temer algum castigo divino, ou porque fomos criados assim e temos que crer. Cada vez que constantemente vamos refletindo e enxergando a beleza da criação e da natureza, quão lindas são as relações de amor, a magnitude da palavra de Jesus, que são atuais até hoje e perduram pelos séculos. Esses conceitos vão construindo essa certeza dentro de nós e, certamente, nos momentos difíceis que a vida nos apresenta, o nosso sofrimento será atenuado e a força para continuar na caminhada será mais consistente. Dessa forma, conseguiremos enxergar o bem naquilo que para muitos está o mal. Encontraremos lógica na justiça divina, que muitas vezes difere da justiça construída pelos homens e as suas criaturas. E também nos afasta a possibilidade de pensar que Deus poderia aplicar sobre qualquer um de nós alguma pena por mero capricho, sem que algo realmente justificável tivesse uma explicação. Se conseguíssemos entender melhor as nossas dores de maneira honesta e sincera, entenderíamos melhor as causas e a benevolência de Deus em nos ensinar e reparar os nossos deslizes, ao invés de nos punirmos. É preciso então que tenhamos em nossa mente que, se alguém nos deixar nessa existência, é porque assim nosso amado Pai quis, pois certamente algum motivo tem e que nós desconhecemos. Podemos vir até a pensar: nossa, que desgraça aconteceu! Perder alguém tão jovem. Como podemos ter essa convicção tão grande, mesmo sem saber como seria a jornada daquele que partiu bem jovem? Poderia ter tido uma caminhada cristã, edificadora. Sim, é fato. Mas será que não poderia chegar em um determinado momento que tivesse uma propensão imensa para cometer novos deslizes e piorar a sua caminhada? Deus sabe sempre o que faz. Na verdade, é um momento muito duro, a perda de alguém querido a nós. Porém, o grande motivo que nos leva a ter esse sofrimento é a nossa fé, que ainda não é forte o bastante. Temos a sensação, neste momento de separação, que nunca mais veremos aquela pessoa querida, onde, na verdade, não existe o adeus eterno, mas sim o até mais ver ou até logo, onde o logo não significa que a nossa partida vai ser breve, mas sim de que a vida é eterna e essa passagem pela terra é um sopro de tão rápido que passa. Outro ponto importante a destacar é o efeito que nós causamos para as pessoas amadas que nos deixam. Se ficarmos em sofrimento profundo, isso pode vir a atrapalhar o caminho daquele que nos deixou e está seguindo seu caminho em outro plano.
mas capta as vibrações de pesar, dificultando sua caminhada. Agora, se, mesmo nós tristonhos, desejarmos muito amor, amparo, pedir a Jesus que fortaleça nesse retorno ao verdadeiro lar, isso leva confiança e ajuda na nova etapa daquele que partiu. E dessa forma, como o Espiritismo é consolador, pois seus princípios estão exatamente alinhados com esse propósito: querer o bem a todos, seja qual for o plano que se encontre. A segunda reflexão é muito interessante, pois trata-se de um comentário que encontramos no nosso cotidiano, onde diz assim: aquela pessoa teve má sorte de escapar daquela situação de perigo. Se fosse uma pessoa boa, teria morrido. Se analisada ao pé da letra, uma pessoa que ainda tem compromissos a cumprir, certamente deve permanecer entre nós, enquanto que aquele que é bom e honrou com os seus compromissos já pode retornar. Não sabemos exatamente o porquê das coisas e suas consequências. Se uma pessoa desencarna, nos deixa desta existência, muitos dizem: por que esta pessoa? Por que não foi outra menos digna? Aquele que consideramos merecedor da partida, certamente não cumpriu sua jornada e suas tarefas, e assim, consequentemente, as suas obrigações em nossa existência. E elas demandam mais tempo. Precisamos ter como prática não definir julgamento por aquilo que não podemos ter o total conhecimento, pois Deus é sempre justo. Aquilo que hoje parece um mal, muitas vezes é um bem, nas consequências que ele trará após um determinado tempo. Quanto mais elevarmos nosso pensamento, isso se tratando de enxergar a vida a partir de uma perspectiva espiritual, a vida torna-se mais simples e a importância para as coisas materiais diminui. E o terceiro texto nos fala sobre a desgraça. Agora, para iniciarmos essa reflexão, o que seria desgraça? Nada mais é do que a infelicidade, azar. Citemos alguns exemplos de situações que são consideradas desgraça: a miséria, falta de comida, frio, cobranças de dívidas sobre aquele que não tem como pagar, aquilo que nos faz chorar de tristeza, traição, entre tantos outros. Sim, de fato, a desgraça para todos aqueles que só veem o que está ocorrendo no presente. A verdadeira desgraça é a consequência de um ato, mas sob uma ótica espiritual, onde poderemos perceber que a vida é muito mais do que o imediato. A desgraça é a consequência do fato, mais do que o fato em si. Existem vários fatos que são considerados tragédias, mas que, na verdade, trazem profundos benefícios. E isso é possível analisando a vida sob uma perspectiva espiritual. Agora, se fizermos uma reflexão, tendo como base tudo isso que foi mencionado, torna-se engraçado ninguém chamar de desgraça a alegria através de coisas fúteis, a busca pelo prazer imediato, a vaidade, o orgulho, entre outros. Dessa forma, o Espiritismo nos esclarece e restabelece sob a verdadeira luz da verdade. Então, que possamos, todos nós, ter a força para que, dentro de cada um de nós, esses conceitos
sempre estejam presentes. E que caso não estejam, que Jesus nos auxilie a conquistá-los através do desenvolvimento sereno e contínuo do nosso amor. E para finalizar, eu gostaria de mencionar aqui no final uma mensagem que Francisco Cândido Xavier nos diz assim: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o Mestre que te propõe a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Bom, concluída a preleção dessa noite, a gente consequentemente fica reflexivo, pensando nossos pensamentos, nas nossas atitudes e sempre com a palavra de Jesus nos motivando para que sejamos pessoas melhores, e isso nos inspira. Então, neste momento, conseguimos fazer uma corrente de amor, de pensamentos bons. E então, eu convido a todos para que nós, mais uma vez, reunamos todos os nossos pensamentos e vamos fazer uma vibração. Vamos direcionar tudo aquilo que temos de bom para outras pessoas. Vamos unir os nossos pensamentos para direcionar tudo aquilo que de melhor conquistamos. Vamos fazer a caridade através do nosso sentir. Convido a todos para esta vibração. Então, neste momento, envolvidos com o amor de Jesus, juntos, vamos fazer vibrações de amor. Primeiramente, vibremos pelo nosso planeta, essa casa Mãe Terra que nos abriga, que gratuitamente nos concede o solo para que plantemos, o ar, os recursos naturais, para que aqui possamos seguir a nossa jornada terrena. Que esse planeta seja envolvido com muito amor. Vibremos também por todos os povos, principalmente por aqueles que hoje vivem em desarmonia, para que possamos, nessa nossa corrente do bem, vibrar para que o amor se restabeleça, para que cada dirigente seja tocado para tomar as melhores decisões sobre as suas nações. Vamos vibrar também pelo nosso país, o nosso Brasil, que ele seja envolvido com muita harmonia e que aqui todos os seus habitantes tenham a bandeira de Jesus erguida para que caminhemos levando esta pátria a ser um exemplo do bem, onde cada um faça a sua parte, seguindo o amor e os exemplos que Jesus nos ensinou. Vibremos também pelos nossos lares, para que se estabeleça
a harmonia, a paz e a serenidade. E por fim, vibremos por nós mesmos, para que tenhamos a serenidade e a lucidez de sempre entender o que o Mestre Jesus nos colocou e que tenhamos força para a nossa caminhada. Bom, concluímos a vibração dessa noite. Eu agradeço imensamente a presença de vocês no nosso canal e que estejam sintonizados sempre que possível naquilo que temos a oferecer, porque fazemos isso com muito amor para que o Espiritismo e as palavras que o Mestre Jesus nos deixou sejam passadas para todas as pessoas de uma forma muito amorosa e com os preceitos que Allan Kardec nos deixou. Agradeço a todos mais uma vez e desejo a todos muita paz.